Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Foi quando eu fiz uma viagem para a África, na qual eu me encontrei com uma senhora, que ela estava sem comer tinha 3 dias, amarrando o estômago para sentir menos fome, e ela cega os 2 olhos. E ela disse para mim que estava orando a Deus para alguém fosse lá ajudá-la. E naquele momento eu falei para ela assim, cara, Deus não existe. E se ele existe, ele te abandonou. Foi quando ela me disse que... Puxa vida, ele ainda falou isso pra ela? A mulher lá, desse jeito, ele chegou e mandou essa ainda? Caramba! estava muito enganado, e que ela conhecia a bondade e a misericórdia de Deus. Naquele momento eu percebi que eu era o grande miserável ali. Também, né? Depois de uma dessa. Os quais pretendem aí criar uma nova moeda para criar uma nova ordem mundial no mundo. Divulgar esse vídeo aqui para quem estão tentando me difamar. Agradeço do fundo do coração. Vou deixar aqui no final um trecho do show Na Pirâmide, na qual eu falo de Deus, a música nova. Obrigado, Deus! Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. DJ Alok respondeu a um dos últimos vídeos que eu fiz aqui nesse canal, o qual eu falei sobre o show do século, um show realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com as características do Réveillon, aonde exatamente no dia do aniversário de Alok, usaram ele como um chamariz para aproximadamente 1 milhão de pessoas de forma física ali na praia. Eles também comemoraram Pode ir lá, Lucas. 100 anos do Hotel Copacabana Palace, mas rechearam o show de mensagens subliminares, de numerologia e até mesmo ocultismo. Eles colocaram ali simbologia ocultista, que fez com que o Alok respondesse a esses vídeos, e agora eu vou analisar a resposta dele e fazer uma tréplica, pois nesse mesmo show eles colocaram ali um palco em formato de uma pirâmide gigante. É sempre a pirâmide, né? Tudo começou, antes de assistir o vídeo do Alok, com, por exemplo, uma reportagem dessa daqui, do jornal O Globo, onde mostra ali a pirâmide giratória, né, coberta de luz de LED, que tem iluminação nos vértices do palco, tá? E aí eles dizem assim, a estrutura terá ainda... Olha isso, velho. O negócio ainda tem gente que desacredita que isso daqui tem a ver com ocultismo. Olha isso aqui, velho. A pirâmide giratória será coberta de luz de LED e terá 4 torres de som com iluminação nos vértices do palco. A estrutura terá ainda outras 6 torres com painel de LED. 3 ficarão viradas na direção do leme e 13 na direção do posto 6. No entorno do palco, 600 grades. Puta que pariu, irmão. É uma coincidência e tanto, hein? O que vocês acham? 600 grades... O posto 6 e as 6 torres foi a primeira especulação que pessoas fizeram com referência ao número 666, um número descrito no livro de Apocalipse como a marca da besta, aonde nós falamos a respeito do próprio anticristo. É muita coincidência dizer que nada disso tem a ver, que é teoria maluca, como ele disse, e que estão querendo difamá-lo. Eu jamais quis difamar o Alok, eu estou apenas mostrando que nós estamos enxergando que estão fazendo algo. E pessoas do porte dele que atraem uma quantidade muito grande. É porque as pessoas, elas não entendem que isso não se trata do Alok, cara. É a estrutura. O cara, ele só foi contratado pra fazer o show, cara. Não tem a ver com o cara que tá cantando ali. Ele é uma marionete, ele é um testa de ferro. Isso é só acaso. Tá? E aqui nós vemos que esses 6 painéis estão divididos em 3 pro leme e 3 para o posto 6. Esses números são interessantes, né? Mostrando o número 33, que é o mais alto grau da maçonaria. Isso aqui é numerologia e não chega nem perto daquilo que eu quero lhe mostrar nesse vídeo. Mas fez com que ele começasse a gravar um vídeo como esse aí, por exemplo, a qual eu darei a minha resposta. Vamos ver aí. Olha essa multidão de idiotas. Xandão, arquétipo de personalidade é pacto. O arquétipo de personalidade seria isso daí que os artistas fazem? Essa mudança abrupta de personalidade? Olha eu de novo aqui, parece até brincadeira, mas agora estão me associando a várias teorias conspiratórias, sombrias, malucas. E eu nem ia vir aqui, galera, mas é que minha sogra recebeu esses vídeos hoje no WhatsApp, então eu peço até desculpas, mas eu preciso vir aqui me defender. Vamos lá. Bom, a sogra dele respondeu, e aí ele disse que estava sendo interligado em teorias conspiratórias malucas, tá? Vamos então ver isso aí. Eu fui convidado pela SRCon, que é uma grande e respeitadíssima produtora do Rio, já fez Olimpíadas, show de Rolling Stones e diversos outros eventos, para fazer um show na praia gratuito, em um evento de celebração dos 100 anos do Copacabana Palace. Ou seja, SRCon, uma grande empresa, fez Olimpíadas, show do Rolling Stones, entre muitas outras coisas que... Exato, e a gente vê que em Olimpíadas, shows, tudo isso tem traços de ocultismo, tem mensagem, tem a ver com numerologia, tem tudo isso aí, não é novidade. Por isso que não tem a ver com o cara. Pelo que ele deu a entender aí, é uma empresa gigantesca. O que ele está querendo dizer, simplesmente, eu não sabia. Foi um cara convidado ali a participar desse evento, e realmente eu não sabia o que estava acontecendo, tá? Isso daí, ele já começa deixando entender no início do vídeo dele. Então, teoricamente, se ele está dizendo isso, eu posso
entender que o próprio Alok é Dele notícia simplesmente uma superchat e R$2. marionete Eles de uma acham grande... que somos idiotas. Eu fico revoltado. Que nem eu tô falando, isso aí pra mim não é novidade. Pra mim, eu não tô vendo nada de novo aqui. Esse negócio aí de shows com numerologia, ocultista, shows que são montados num palco onde as atrações artísticas remetem a coisas demoníacas, isso daí não é novidade, cara. Vamos continuar. Foi quando então me apresentaram a ideia de fazer o show num palco em formato de pirâmide. E eu achei super legal. E eu perguntei, mas por que uma pirâmide? E aí ele perguntou, mas por que uma pirâmide? Então ele ficou curioso quanto a isso. Um adendo que eu preciso fazer nesse momento é... O que prova, o que é o cara tá falando, ele perguntou por que uma pirâmide, ou seja, é isso que eu tô falando. O cara, ele só é contratado pra fazer show. E por que ele é contratado pra fazer o show? Porque ele é bom, o cara faz lá a música boa dele e vai colocar ele lá, é só isso. Ele é o cara que tá chamando o público. E a estrutura tá lá montada. Alguém deu a ordem pra estrutura ser formada de um determinado jeito, pra ser em forma de pirâmide, pro palco ser assim, assado, embutiu e colocou aquela numerologia ali, fez tudo, ficar daquele jeito, o cara foi lá e fez o show dele. Né? O Alok seria tão inocente a ponto de não saber o que é uma pirâmide? Eu não sei, eu acho que isso daí, se ele quer questionar se o cara seria tão inocente, eu já não sei. Mas... eu acho que, cara, sinceramente, em minha opinião, a maior parte dos cantores, atores e atrizes, eles são tudo marionete, do meu ponto de vista. Eu acho que são pouquíssimos aqueles que realmente têm entendimento do todo, de tudo, o que tudo isso significa, né? Não sei se é o caso do Alok, eu acho que não, eu acho que é só eu acho que ele é só o cara que chama o público só. Ele é só colocado ali, ó, você vai receber tanto, evento assim, assim, assado, bota lá a estrutura e tudo, faz o seu show e acabou. Eu acho que é isso, né? Ponto 1, sim, poderia ser. Mas, entrando aqui, dentro do site do próprio Instituto Alok, nós começamos a ver algo que vai mais além, algo mais profundo, principalmente quando observamos a aba de ciência e religião, espaço caminho da luz. William Tá? Miller no superchat. Inicialmente, uma pessoa que olhe 10 esse dias símbolo aqui do Instituto Alok pode pensar, olha, nós temos mais uma referência a uma pirâmide com o olho que tudo vê aqui no meio, mas ao mesmo tempo pode ser simplesmente a letra A de Alok com um detalhe que eles fizeram aqui. Eu não sei o que significa isso daqui, esse símbolo aí. O caminho da luz, o espaço caminho da luz, faz referência ao próprio nome do Alok. Uma pesquisa rápida em qualquer site, como por exemplo o próprio Wikipedia mesmo, mostra que, em certo momento, os pais de Alok, após voltarem de uma viagem para a Índia, se encontraram com um guru espiritual Osho, onde indicou que o menino deveria se chamar Alok, que na língua sânscrita significa luz. Tá? Então a palavra Alok significa luz, fazendo referência aí ao caminho da luz, ou aquele que é iluminado, né? A palavra Doideira isso, hein? Alok tem esse significado, tá? Vamos lembrar, vamos guardar isso aí, né? Luz, iluminação, iluminado, para um próximo momento dentro desse vídeo aqui que eu quero te mostrar. Descendo na página do Instituto Alok, nós vemos que dentro, né, dessa parte de ciência e religião, né, o próprio Laércio Fonseca, né, considerado aí um prestigiado professor dele, um cara que é médium, espírita, né, ufólogo, né, estudante de professor, de ufologia esotérica e afins, Ixi. cuida, né, de um tipo de culto, podemos dizer assim, né, para cura, equilíbrio energético, né, aonde eles colocam a pirâmide e fazem com que pessoas entrem dentro dessa Isso aí é esoterismo, cara. pirâmide, né, para serem curadas por um círculo de luz e um equilíbrio energético. Dentro desse vídeo que estamos assistindo do Alok, ele vai deixar muito claro a sua posição religiosa, se dizendo um cristão. Mas, como um bom cristão, e ao contrário do que algumas pessoas... Cristão esotérico? E aí, observando isso e lembrando das escrituras e vendo toda essa parte mediúnica interligada com equilíbrio energético e curas espirituais dentro de uma pirâmide, eu lembro do próprio livro de Levítico, no capítulo 19, no versículo 31, que diz assim: não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta o espírito, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Criador de vocês. Tá? Esse aí é o lance. Então, o próprio Criador faz com que você rejeite a prática daquilo que está acontecendo dentro do Instituto Alok. Mas nós começamos a entender ali que existe uma certa ligação e que já traz algo que nós possamos pensar. Será que o Alok não sabe o que significa pirâmide, sendo que o próprio símbolo do Instituto Alok faz essa menção? Nós temos ali um show que ele aceitou fazer gigantesco com padrões de Réveillon. Então, em cima disso, vamos continuar entendendo o que ele quer dizer aí para nós, tá? Então ele perguntou
Por que uma pirâmide para o pessoal que estava controlando ali o show? Fala assim, cara, porque a pirâmide simboliza a resistência. A gente tá falando de 100 anos de Copacabana Palace. E olhando pros próximos 100. A pirâmide simboliza a resistência. Curiosamente, a mesma pirâmide que está dentro de instituições maçônicas, com o olho que tudo vê, né, que foi o que o palco fez a referência, né, simbolizando ali uma pirâmide gigante com uma visão de 360 graus em cima dele. Ela está dentro de instituições maçônicas e também nas notas de dólar, nas cédulas de dólar. Né? As cédulas de dólar, como você pode ver aí, ela tem uma frase embaixo, né, embaixo dos algarismos romanos aqui, que fazem referência ao ano de 1776, certo? A frase que está escrita aqui embaixo é Novus Ordo Seclorum, ou seja, a nova ordem secular, nova ordem do século, que também lembra e traz à nossa lembrança os 100 anos, tá? Copacabana Palace comemorando 100 anos, um século. E aí, a referência que nós temos aqui é que São muita... Olha que doideira, né? Como que uma coisa liga com a outra, né, cara? ele fala de 100 anos para trás e que já estão pensando nos 100 anos para frente. O velho e o novo, a velha ordem e a nova ordem, tá? Eu entendo dessa forma. Que aspas, coincidência. É, doideira. A resposta do próprio Alok ou a resposta dessa empresa que estava ali controlando, né, as cordas das marionetes como mais uma referência que reforça ainda todo esse entendimento, certo? E aí a gente continua ainda mais com a própria resposta do Alok. Todo mundo tem medo do tempo, mas o tempo tem medo das pirâmides. Eu achei isso muito legal. Não. Patético. Eu não tenho medo do tempo, não. Eu sei pra onde eu vou. Ou melhor, eu sei pra onde eu quero ir, né? Pra mim, o tempo pode passar aí, ó, à vontade. E além disso, eu achei incrível a ideia de estar tocando num palco 360 com uma visão ampla de toda Copacabana. Essa é incrível. É, não faz sentido. É óbvio que isso daí é incoerente, né? Agora, se o cara sabe disso daí ou não, aí só Deus sabe. Vamos continuar. Dito isso, você acha que acabou? Não. Vamos para a segunda parte. Estão dizendo que eu sou uma pessoa anticristo. Vou mostrar aqui para vocês. O olho que tudo vê, ou seja, o reinado do Conde Messias em uma chegada de uma nova... Em nenhum momento eu disse que ele é o anticristo, tá? Mas sim, expliquei a ligação entre a pirâmide e o próprio anticristo. Vamos continuar. Ordem mundial. Curiosamente, em agosto, no dia 26 de agosto, bate perfeitamente com a mesma época em que o presidente do Brasil está se reunindo com alguns outros países, que faz referência à cúpula dos BRICS, os quais pretendem aí criar uma nova moeda para criar uma nova ordem mundial no mundo e assim derrubarem o dólar, fazendo com que algo novo surja. E aí a gente começa a ver que existe um movimento que está fazendo com que o mundo olhe para o Brasil e marcando que algo está para se iniciar a partir de... Desisto, certo. Não desista, Alok, pois as informações são muito interessantes e intrigantes. As pirâmides e a história da pirâmide... Desisto. O cara fala, vamos pra segunda parte. Ele escuta a segunda parte. Desisto. Wellington Adama superchatei R$2. Caramba. Você não tem religião, Sr. Chandel? Não tenho não, Wellington. interligada com a maçonaria, a instituição maçônica. Poderia até dizer que sou um católico, mas não praticante. Então não tenho. Porque minha família, né, ela é católica, mas nunca pratiquei. Só quando criancinha, né? Ela, dizem, né, que ela pode começar Atualmente em não Salomão, sigo nenhuma religião. o Não. primeiro construtor do primeiro templo de pedra. Mas, e para quem não saiba, tá? Para quem não sabe, a palavra maçom significa construtor. Mas a história leva a pirâmide e a ligação dela com a maçonaria para Nimrod, o construtor da Torre de Babel, que curiosamente tinha a forma de pirâmide, Esse aí é lixo, hein? onde esse homem tentou se colocar como o próprio criador na Terra. O primeiro que tentou ser o próprio anticristo, tomar o lugar de Deus, fisicamente, criando uma única religião onde ele era adorado, com uma única moeda, e as pessoas ao redor dele teriam apenas uma única linguagem. Naquela época, nessa primeira tentativa de implantação de uma ordem mundial no mundo, Não tem uma evidência da Torre de Babel, só pra lembrar. Ah, você tem certeza do que você tá falando, irmão? Hã? A Torre de Babel não é mito. Umas coisinhas interessantes aqui pra você ver. Só não sei se vai dar tempo da gente assistir hoje. Não, não vai dar tempo de assistir hoje, porque já é quase meio-dia, eu vou ter que desligar a live já já. vamos continuar então. Desista. Cara, é tão louco. Será que as pessoas esqueceram que eu casei aos pés do Cristo? Não, você não casou aos pés do Cristo. Ah, mas pelo amor de Deus, né? Ah, Casou, né, aos pés de uma imagem do próprio, talvez, do próprio Cristo. Mas, vindo do próprio sistema, já é de se desconfiar, tendo em vista que, dentro dos 10 mandamentos do próprio Criador, ele rejeita qualquer prática que envolva, principalmente, a adoração a imagens físicas. Então, isso daí é uma prática católica que não vai muito bem quando você começa a ler as escrituras
de verdade, com o coração puro. Mas eu não quero nem entrar nesse mérito aqui. O que eu vejo é uma ligação muito grande entre simbologia maçônica e religião, certo? Uma religião que não tem muitos fundamentos dentro daquilo que o Criador nos ensinou. Vamos continuar. Parece piada, mas não é. Por incrível que pareça, eu não consigo entender até onde vai a cabeça das pessoas. Pra quem não sabe, eu escolhi a data do dia 26 de agosto porque é meu aniversário de 32 anos. Curiosamente, nesse momento aí, o Alok vai falar a respeito da sua ligação com o Criador. É algo que nós devemos observar, pois na própria maçonaria, eles, de acordo com as regras deles, eles não aceitam que você seja ateu. Você precisa, não importa qual seja a sua crença, mas acreditar em algo que seja superior, de certa forma, ou espiritual. Certo? Vamos ver aí. Bom, já que estou com esse assunto, como muitos de vocês sabem, em determinado momento da minha vida, eu realmente cheguei a duvidar da existência de Deus, porque eu não conseguia entender. Se Deus existe, por que ele permite então tanta miséria e pobreza no mundo? Puxa vida, cara. Agora, é interessante que é sempre esse questionamento totalmente mal fundamentado, sem raiz nenhuma, né, de procedência. Tudo é na conta do Criador. Isso demonstra que, cara, realmente ninguém lê a Bíblia, cara. Puxa vida, era só ter lido Gênesis. Foi quando eu fiz uma viagem para a África, na qual eu me encontrei com uma senhora, que ela estava sem comer tinha 3 dias, amarrando o estômago para sentir menos fome, e era cega dos 2 olhos. E ela disse para mim que estava orando a Deus para alguém fosse lá ajudá-la. E naquele momento eu falei para ela assim, cara, Deus não existe. E se ele existe, ele te abandonou. Foi quando ela me disse que... Puxa vida, ele ainda falou isso pra ela? A mulher lá, desse jeito, ele chegou e mandou essa ainda? Caramba! eu estava muito enganado, e que ela conhecia a bondade e a misericórdia de Deus. Naquele momento eu percebi que eu era o grande miserável ali. Também, né? Depois de uma dessa, Que eu tinha tudo e estava reclamando da existência dele. tomou um show, né? A moça lá, a senhora totalmente ali numa situação complicada, difícil. A única coisa que sustentava ela é a fé, e o ser humano não é capaz de enxergar isso. Aí percebeu, né? A famosa merda voltando. Você vê como que são as coisas? Esse exemplo dele aí é bom, porque muita gente tem esse tipo de visão, né? Enquanto ela, naquelas circunstâncias, estava se mantendo muito mais forte, com muito mais fé. E era exatamente Deus que mantinha ela com toda essa força. É lógico que é. Naquele momento, eu percebi que Deus nunca abandonou ela. Quem abandonou eles fomos nós. Naquele dia, Deus tocou no meu coração. Eu percebi que eu não ia conseguir mudar o mundo, mas eu conseguiria mudar o mundo dela. E aí, Isso daí bacana. Alok entra em uma série de caridade e coisas que ele fez ali para ajudar pessoas na África e no Brasil. Mas tudo isso é uma história muito, mas muito bonita. É muito belo. Eu espero, de coração, que o Alok não esteja tentando simplesmente utilizar uma das regras ou uma das leis que está dentro desse livro aqui, que é chamado de As 48 Leis do Poder, a lei número 12, que diz assim: um gesto bondoso, sincero e honesto pode encobrir dezenas de outros gestos. Gabriel Berf. Isso daí é verdade. E tanto que isso daí é utilizado pelo sistema a todo momento, né? Os artistas fazem isso. Vocês não viram a própria Madonna, o problema que deu lá? Que ela ia pra África resgatar crianças que estavam miseráveis, né? E aí ela tomava as crianças lá das famílias, dizia que ia dar condições de vida pra eles. E olha o reboliço que isso tá dando hoje em dia. Ela tá na justiça por causa disso, né? Só que assim, aqui nesse caso agora, né, do Alok, eu acho que isso daí foi... Eu acho que ele teve um momento de clareza. Coisas. Se nós observarmos tudo isso que o Alok vai falar a partir de agora, nós podemos ver que é algo muito belo. Eu vou dar uma olhada rápida para finalizar o meu raciocínio. Foi aí que comecei a dedicar a minha vida à filantropia. Quando eu entrei no projeto Fraternidade Sem Fronteiras, eles acolhiam cerca de 300 crianças. Hoje, a gente acolhe mais de 11 mil. É um projeto lindo que acontece em múltiplos territórios na África e ele é mantido por um trabalho de voluntários. E o que muitos de vocês não sabem, porque eu nunca divulguei, mas só nesse projeto eu investi mais de 6 milhões de reais para conseguir levar infraestrutura, água potável, moradia, educação, Rodrigo renda e trabalho. Mingotti superchatei R$10. E antes- Xandão. Todo símbolo tem um significado arquetípico, determinado por Deus. O arquétipo afeta nossos neurotransmissores, por isso é tanto usado por marcas e mídias. Ótimo. Kaolin tem 21 livros sobre isso. Sim, irmão. Simbologia é isso. É pra isso que serve a simbologia. Vinícius superchatei de Ela R$5. afeta o nosso Xandão subconsciente, mostrar o nosso interesse cérebro. No início. E falem, mas por que você não doa para o Brasil também? Precisa tanto. Bom, eu abri o Instituto Alok, doei mais de 27 milhões de reais para combate à desigualdade, moradia, educação, empreendedorismo, alimentação e dignidade para as pessoas. É só acompanhar o nosso site oficial, o Instagram Instituto. Bom, nós já conhecemos aí o site do Instituto Alok, ou uma parte dele, que curiosamente, quando você olha, né, o lado de ciência e religião, mais uma vez você volta o seu olhar para aquele grupo que foi criado em 1776 na Baviera, chamado de Illuminatis. E uma das missões dos próprios Illuminatis da Baviera era unificar ou explicar
a junção entre ciência e religião. Será que tudo isso não é muita coincidência para falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Para que você não diga que eu sou louco ou que eu estou pegando pesado com a Loki, tá? Essa imagem que você está vendo aí na tela, ela faz referência a um show que ocorreu agora no ano de 2023 no Tomorrowland, na Bélgica. Bora almoçar? Aqui está o DJ Alok na frente de um símbolo que, para quem conhece de simbologia, sabe o que significa. Colocando de uma forma melhor para você, esse símbolo, ele é esse aqui, tá? Onde nós temos claramente, né, o esquadro e o compasso da maçonaria, certo? O compasso, uma referência total ao símbolo maçônico do esquadro e o compasso. E nós temos aqui um machado e uma marreta. A marreta, ela faz referência ao próprio aprendiz construtor. Como eu disse, a palavra maçom significa construtor. E para quem não sabe, os construtores rejeitaram a pedra angular. Não fui eu que disse isso, mas sim o próprio Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. O machado que você está vendo do lado, nessa imagem aqui, a mesma que está aqui por trás do próprio Alok, como você está vendo aí na tela, ela faz referência ao príncipe do Líbano, que no caso é o grau 22 na maçonaria, segundo o rito escocês, onde você pode ver claramente aqui, né, que nós temos um avental maçônico com um machado cruzando uma espada, uma cobra com 3 cabeças também. Eu não fico nem chocado vendo isso, tá, galera? Pra mim, é como eu falo. Aonde tem essas coisas de shows, cantores, atores, atrizes, tem coisa maçônica. E às vezes tá bem escancarado. Isso aí, tipo, é o padrão. Fazendo referência até mesmo à serpente enroscadiça, mas que o machado faz parte desse rito, o grau 22. Será que seria Loki, grau 22 dentro da maçonaria? Agora ligando todas essas informações, Augusto se nós observarmos ainda mais algumas outras informações, nós conseguimos, certo? Essa imagem aí, tá? Então, será que ele, participando de tudo isso, nunca se perguntou o que seria toda essa simbologia? E ele fez isso durante anos e mais anos e mais anos seguidos, um atrás do outro. Será que ele não sabia a respeito dessas coisas? Bom, passando toda a parte que o Alok fala... É aí que tá o belo questionamento. ...sobre caridade, ele vem fazer um apelo final aos seus seguidores. Eu sei que os ensinamentos de Jesus, que é praticar o amor e praticar a caridade. Jesus também diz para não levantar falso testemunho contra... Eu, pelo menos, não levantei nenhum falso testemunho. Eu analisei a simbologia que você colocou. Ou você não assistiu meu vídeo, ou você assistiu e se fez de desentendido, ou simplesmente você não quis enxergar aquilo que eu estava dizendo, pois em nenhum momento eu te difamei, e acredito sim que todos nós devemos seguir os ensinamentos de Cristo. A caridade é um grande ensinamento, mas lembre-se que o que a mão direita faz, a mão esquerda não pode ficar sabendo. Eu acho que todas as pessoas, inclusive eu, que assistem esses vídeos, independente se elas são multimilionárias, como o próprio Alok ou não, têm essa obrigação de ajudar o seu próximo. E precisam fazer isso. Mas, eu acho que é necessário nós termos entendimento suficiente para separar aquilo que verdadeiramente é do Criador e aquilo que realmente está ali por trás, fazendo uma menção ou utilizando programação neurolinguística para outra. Eu não estou dizendo que é o caso do Alok, mas caso ele não saiba de nada disso que eu falei... Xandão, o que tu acha do AP, Valdemiro Santiago? O que eu acho do AP, Valdemiro Santiago? Ah, cara, isso aí é complicado, hein? Aí a gente já sabe, né? Mais do mesmo. Esse cara é inteligente, hein? Difícil ver isso hoje em dia. O canal desse cara é legal. Ele traz umas análises interessantes sobre essa questão de simbologia, etc. Cara, pra mim esse vídeo aqui, assim, ele é bom e bacana no sentido dessa informação, da questão da simbologia, né? De entender sobre isso. O que esses símbolos significam, quais são as raízes desses símbolos, etc. Agora, a questão da Loki, pra mim, é totalmente desconsiderável. Eu não acho que o foco de qualquer discussão acerca disso tem que ser sobre a pessoa que tá ali fazendo show ou atuando, seja o que for. Tem que ser sobre a estrutura e o sistema, né? O porquê daquilo estar estruturado daquela forma. Porque, como nós sabemos, todos nós aqui somos gados do sistema, certo? Nós somos testas de ferro. Para alguma coisa ou outra, só que em escalas diferentes. Você vai se comparar com um jogador famosíssimo de futebol, ou como um cantor, um ator, uma atriz famosíssima? Claro que a desproporção acontecerá, porque eles representam esse mesmo sistema numa camada diferente da nossa. Agora, eu aqui, Super Xandão, enquanto Super Xandão, eu também tô sendo, de certa forma, gado do sistema.
Vocês aí estão. Todos nós somos usados pra isso. Nós somos a mola propulsora, porque estamos no mundo. E o mundo é caído, é corrompido. O que eu acho bacana de tudo isso aqui é o seguinte, é a gente aprender sobre essa questão da simbologia. Isso é muito importante. Eu sempre falei isso aqui pra vocês. Os símbolos, eles possuem significados. Eles são colocados em tudo. Séries, filmes, músicas, shows, tá em tudo. Certo? E assim segue o baile, velho. É mais daquela que eu já falei. A gente vive num mundo que é pagão. E não dá pra fugir disso daí. Vai ter paganismo em todo lugar que você pisar. Vai ter algum traço, mesmo que mínimo ou imperceptível, do paganismo.